Boa noite a todos. Eu quero falar uma coisa aqui que me incomoda muito, porque nós estamos vivendo um tempo onde a igreja brasileira, eu não sei com relação ao mundial, mas eu sei com relação à brasileira, tem sentado à mesa do Senhor e se senta para comungar da mesa dos demônios. Se senta à mesa dos demônios, bebe do cálice do Senhor e bebe do cálice dos demônios. Hoje, 8 de março, eu procurei um vídeo na internet para que tivesse alguém falando contra isso. E não tem ninguém falando contra. Todas as igrejas evangélicas brasileiras celebrando o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Essa nossa geração é a geração mais analfabeta de Bíblia e de história. É a geração de cristãos amigas do mundo. Só que aquele que se constitui amigo do mundo, ele se faz inimigo de Deus. Paulo em 1 Coríntios 10 diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis sentar à mesa do Senhor e comer da mesa dos demônios. Estamos provocando o Senhor a zelos. Olha aqui os dados que eu peguei da BBC de Londres sobre o dia 8 de março. Dia Internacional da Mulher. Idealizada por Clara Zetkin, jornalista, comunista, feminista. Em 1910, ela propôs, numa Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, a celebração desse dia. E a ONU estabeleceu esse dia em 1975. A data, olha só, a data escolhida, do dia 8 de março, deve-se a uma manifestação de mulheres comunistas no dia 8/3 de 1917. Alguém sabe o que aconteceu em 1917? A Revolução Russa. A Revolução Comunista na Rússia. E foi lá na Rússia que houve essa manifestação e a ONU coloca em 1975 essa celebração desse dia. O símbolo desse dia contra a violência, contra o machismo, contra o feminicídio, palavra idiota, e a discriminação. Ou seja, contra uma luta por igualdade de gênero. Tá vendo? Fala tanto dessas coisas, né? Isso nasce realmente do inferno. Tudo que a gente viu aqui, tudo que eu li aqui, você pode entender que isto vem lá dos infernos. São criados pelos demônios e trazidos para a sociedade, porque a sociedade cada vez se afasta mais de Deus. E aí a igreja pega uma coisa dessa e começa a celebrar dentro dela. Traz lá do inferno essas coisas vão trazidas lá do inferno, postas para ser celebrado no mundo, porque o mundo jaz no maligno, e a igreja pega um negócio desse e traz para dentro da igreja. Como você acha que Deus está sentindo tudo isso? Como você acha que Deus vai recompensar isso? Eu já disse, nós estamos vivendo uma época de grande luz, não de luz de santidade, mas de trevas. Nós estamos vivendo um tempo de trevas, mas de luz de conhecimento. Está se cumprindo aquilo que o anjo falou para Daniel, que as pessoas iriam de uma parte a outra e o conhecimento se multiplicaria, ou seja, não ficaria mais restrito a um pequeno grupo, ele se espalharia pelo mundo. E hoje nós temos a internet para termos acesso a qualquer informação, boa ou ruim, mas temos essa condição de sabermos as coisas que antes estavam ocultas.
Então, no dia do juízo, ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia, eu não sabia. Jesus vai dizer assim abertamente, você profetizou no meu nome, você expulsou o demônio no meu nome, você fez vários sinais, vários prodígios no meu nome, mas eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Sabe o que é iniquidade no grego? Anomia. Anomia é o quê? Sem lei. Vivendo sem lei, vivendo sem as regras da palavra de Deus. A igreja que eu frequento, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu falei na igreja quando eu frequento. Mostrei para o pastor da igreja. Mostrei para toda a igreja. E li 1 Coríntios capítulo 10, onde Paulo vai falar sobre a pessoa se sentar à mesa dos demônios e ir sentar à mesa de Deus, porque era um dia de ceia, inclusive. Bom, a igreja que eu frequento celebrou hoje. Eu não fui. Eu não fui porque eu não quero me sentar à mesa dos demônios. Eu comungo da mesa de Deus, não da mesa dos demônios. E eles pegaram uma música de uma outra cantora gospel também, que fala sobre o livro de Juízes, sobre Débora, colocando Débora como se fosse um símbolo, sabe? Um símbolo de mulher, de Deus, né? E aquela história, mulher guerreira. Nunca teve mulher guerreira na Bíblia. Nenhuma mulher na Bíblia pegou em armas para poder defender Israel. Sempre os homens que defendiam. Débora é uma mácula na história de Israel. Se você lê ali, desde o versículo, do capítulo 4, versículo 4, até o capítulo 5, você vai entender. Os homens deixaram de ser homens, eram meninões. Débora mesmo vai dizer no seu cântico, até que ela falou assim que não havia segurança nem para quem entrava nem para quem saía. As aldeias ficaram desertas. Deserto de quem? Não tinha liderança mais, não tinha ninguém para proteger ninguém, não tinha homem mais naquele lugar, tinha um bando de moleques. É o que está a igreja hoje em dia, cheia de moleques. Não tem mais homem. São um bando de moleques que deixaram, inclusive, o ministério feminino crescer demais. Mulher não é guerreira, mulher é adjutora. Tem muito serviço para mulher fazer na igreja, mas liderança não é um deles. A palavra não foi dada para ela, foi dada para Adão. E ela, por não consultar o seu marido, acabou comendo fruto. Mas o pecado não entrou no mundo sem que Adão tivesse comido do fruto. Então a responsabilidade não é delas, é nossa. E se nós omitimos a nossa responsabilidade, o que vai acontecer? Isso aqui aconteceu em Juízes capítulo 4. Porque Deus não levantou nenhuma juíza em Israel. Se você pegar o capítulo 2, o versículo... Juízes capítulo 2, o versículo 6. Versículo 16. Olha o que diz aqui. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Deus suscitou juízes, não juíza. Agora olha o que a própria Débora diz aqui no seu cântico. Ela diz assim, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram. Até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Ou seja, Débora não foi levantada por Deus. Débora mesmo se levantou. Ela era uma profetisa.
e ela se levantou por juiz em Israel. Mas as pessoas não leem essas coisas e ficam trazendo isso como se fosse um exemplo de mulher. Você sabia que lá no hall dos heróis da fé não consta o nome dela? Vai lá. O autor de Hebreus fala de Baraque. Não fala o nome dela. Porque foi Baraque que liderou, com muito custo, claro, porque era um outro molecão também. Liderou as forças de Israel para se livrar das mãos de Císera. Meus irmãos, eu não sei o que está acontecendo com essa geração. Ou melhor, até sei. Jesus falou que quando ele viesse na sua glória, acharia, pois, fé na terra? Eu acho que esse é o maior problema. As pessoas estão tão afastadas de Deus que acham que podem fazer qualquer coisa, que Deus vai se agradar disso. Levando qualquer tipo de adoração para dentro da igreja. Comungando de mesas de demônios. O comunismo matou só na União Soviética, de 12 a 20 milhões de cristãos. E hoje, as igrejas celebram um dia inventado por comunistas, adotado por comunistas, celebrado por comunistas, dentro da igreja do Senhor. E tem gente que fica ainda querendo achar o anticristo. Ah, não, esse aqui, aquele lá, é o outro lá, é um líder. O anticristo já está no mundo há muito tempo. E ele já se instalou no lugar santo. E está sendo adorado como um Deus. E está se levantando contra tudo que se chama Deus. Ou é objeto de culto. Que Deus tenha misericórdia de nós.